Boa tarde, boa noite, bom dia pessoal. Vamos lá para mais uma unidade aqui. Vamos falar sobre permutações, que tem tudo a ver com funções bijetoras, né? Então nessa unidade aqui vamos ver apenas três corolários, certo? Algumas definições, falar um pouquinho sobre bolas e urnas e daí a gente resolve o exercício, tranquilo? Vamos lá. Dando início então, corolário 64. Se A e B são conjuntos finitos com o mesmo número de elementos, olha lá, são dois conjuntos que não são iguais aqui no exemplo, tá? Mas eles têm a mesma quantidade de elementos. O número de funções bijetoras que eu posso fazer de A para B é o quê? É o tamanho do elemento A, que é igual ao tamanho do elemento B, fatorial. Então é o fatorial do tamanho de A, certo? O número de diferentes funções bijetoras que eu posso criar de A para B. Vamos lá. Aqui um outro exemplinho, tá? Quantas são essas funções? Ah, fatorial de A. Tranquilo? A gente não sabia contar. Agora aqui, falando de funções bijetoras, o número de diferentes funções bijetoras que eu posso criar de A para B é justamente o tamanho de A fatorial, que é igual ao tamanho de B fatorial. Então aqui a gente tem apenas três exemplos. No caso aqui, com o tamanho de A sendo 3, o número de funções possíveis seriam quantas? Seriam 6 funções diferentes. Tranquilo? Que dariam o que? A gente já vai falar sobre isso. Vamos lá? Bem, demonstração. Sejam A e B conjuntos finitos com o mesmo número de elementos, em cada função injetora de A para B, aqui a gente ilustra um exemplo, essa função é bijetora. Certo? Porque se A e B têm o mesmo tamanho e a função é injetora, ou seja, gera lá, sai de uma sequência sem repetição, né? Todo mundo que sai daqui vai para lá, com certeza essa função é bijetora. E o número de tais funções é calculado como sendo o quê? O conjunto de repetições de A para B, certo? Sem repetição, que é igual ao quê? O tamanho de B pelo tamanho de A, ou seja, isso aqui a gente pode reescrever como sendo o quê? O tamanho de B é igual ao tamanho de A, né? E como é que a gente calcula isso aqui? Isso aqui é a quantidade de arranjos, né, que a gente tem do tamanho de A para o tamanho de A, que é igual o tamanho de A fatorial sobre o tamanho de A menos o tamanho de A fatorial, que é igual a tamanho de A sobre o tamanho de A fatorial sobre 0 fatorial é 1, e isso aqui resulta em o tamanho de A. Então aqui está provado, como queria se demonstrar, que o número de funções bijetoras de A para B, tá? Onde A e B são conjuntos finitos com o mesmo número de elementos, nada mais é que o tamanho do conjunto A, que também é igual ao tamanho do conjunto B, fatorial desse número. Tranquilo? Bem, as funções bijetoras de A para A mesmo também são conhecidas pelo nome de permutações sobre A. Então, qualquer permutação de A, qualquer função bijetora de A para A mesmo, pode ser vista como uma permutação sobre os elementos de A. Tá? Então, aqui eu estou ilustrando dois exemplos. Tá? E o corolário que resulta disso, que é o número de permutações sobre um conjunto N de N elementos, é o que? N fatorial. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Mais uma função diferente, tá? Onde essa função representa uma permutação. Qual permutação que ela representa? B, opa, aqui é a letra C, né? Então seria C, BA, tá? Vou corrigir essa figurinha aqui, então seria CBA. Isso aqui é uma função. O conjunto de todas as permutações possíveis sobre o conjunto A, nada mais é que quem? Esse conjunto com 6 elementos. Olha, se o tamanho do conjunto é 3, 3 fatorial é 6. Tá? Aqui está representada todas as permutações, certo? O número de permutações sobre o conjunto de N elementos é N fatorial. Beleza? E aqui a gente vai chamar de A fatorial o conjunto de todas as permutações possíveis sobre um conjunto A. Tranquilo? A notação que a gente usa aqui na disciplina, obviamente que o tamanho desse conjunto é igual ao quê? Tamanho de A fatorial. Bem, na correspondência natural entre funções de A para A e sequências sobre A de tamanho do tamanho de A, certo? Sem repetição, ou com repetição, né? Que aqui é uma sequência com repetição, a gente vê que funções bijetoras sobre A correspondem às sequências sobre A, onde cada elemento de A aparece exatamente uma vez. Ou seja, aqui, ó, nesse conjunto eu tenho que
repetições são permitidas. No entanto, quando eu tenho uma função de A para A que é bijetora, essa sequência passa a ser uma sequência sem repetição, certo? Então, sequência sobre A, onde cada elemento de A aparece exatamente uma vez. Então, ela não é só uma sequência sem repetição, ela é uma sequência sem repetição do mesmo tamanho de A, certo? Então, aqui a gente tem duas representações, né? A gente tem uma função de A para A, que pode representar o elemento B, CA, certo? E essa outra funçãozinha aqui representaria o elemento ABC, certo? Então a gente tem aqui a relação de funções bijetoras de A para A e sequências sem repetição sobre A, tranquilo? Sequências assim são chamadas de permutações dos elementos de A. Opa, então pera lá, o que a gente lembra lá da aula passada, o que a gente viu? Sequências sem repetição sobre o conjunto A de tamanho K tem a ver com o quê? Com arranjo, certo? Já permutações tem a ver com o número de funções bijetoras. São sequências sem repetição que têm o quê? O mesmo tamanho do próprio elemento. Tá? Todos eles são usados uma única vez. Ora, indo agora para bolas e urnas. No modelo de bolas e urnas, funções bijetoras de B para U correspondem a distribuições do quê? Das distintas bolas de B, ou seja, eu tenho a ordem delas, né? As bolas são distintas, não são iguais, pelas distintas urnas. Também eu tenho que é o 1, o 2 e o 3, não é uma urna qualquer. Então, uma função, né, representa o quê? De maneira que cada urna tem exatamente uma bola. Toda urna vai ter uma bola e uma única bola. Tranquilo? Então o desenho aqui ilustra a coisa. Ainda, um corolário para acabar aqui essa partezinha. Existem N fatorial maneiras de distribuir N bolas distintas por N urnas distintas, de tal maneira que cada urna receba exatamente uma bola. Então, cada partezinha aqui nova que a gente vai apresentar, a gente vai estar fazendo essa relação aqui de bolas e urnas. Tranquilo? Vamos para fechar o exercício. Para fechar a unidade, vamos fazer um exercício para pôr em prática os conceitos aprendidos aqui nessa aula, né? Colocando todos os números obtidos pelas permutações dos dígitos de do conjunto 1, 2, 3, 4, 5, em ordem crescente, ou seja, eu vou do menor para o maior, qual o lugar ocupado pelo número 43.521? Como é que a gente vai resolver isso aqui, pessoal? Ora, eu tenho que descobrir todos os números que são menores. Se eu conseguir contar a quantidade de exercícios que são menores, tá? Eu posso falar o que é a posição ocupada por esse número é o próximo número. Ou o contrário, posso ver todos os números que são maiores que ele, tá? E sair lá da última posição e vir até a primeira e vou descobrir qual é a posição. Qual é o conjunto de permutações que eu consigo fazer? É 5 fatorial, né? Quanto que é 5 fatorial? 120 posições existem, tá? Dá para fazer 120 números distintos. Se eu ordenar eles, vai do 1 até o 120, né, número. E a gente tem que descobrir qual que é a posição, né? A gente sabe que está entre 1 e 120. Vamos lá? Então aqui, ó, o conjunto dos números obtidos pelas permutações dos dígitos de 1, 2, 3, 4, 5, que são menores, a gente vai começar com do menor para o maior, que são menores que 43.521, são todos os números que começam com 1, certo? Cartesiano com o quê? Com a permutação de quem sobrou. Eu vou usar todos os elementos deles daqui sem reposição, certo? Então é a permutação do conjunto que sobrou. Isso aqui vai me dar o conjunto de todos os números que começam com 10.000, né? Com 1 aqui no primeiro algarismo. No algarismo mais significativo. União com todos os números que começam com 2. Que todos os números que começam com 1, com 2 e com 3 são o quê? São necessariamente menores que 43.521, certo? Então eu tenho os que começam com 1, os que começam com 2 e os elementos restantes e os que começam com 3, certo? Ô professor, aí eu só matei o primeiro dígito, eu tenho que analisar o segundo dígito também, certo? Vamos fazer essa análise. O segundo dígito é o quê? É todo mundo que começa com o quê? Opa, união. Todo mundo que começa com 4 e 1, né? Que eu já calculei todo mundo que começa com 1, com 2 e com 3. Quem ainda está sobrando? Quem começa com 4 e 1 e quem começa com 4 e 2, certo? Então, começou com 1, cartesiano. Com 4 começou com 1, cartesiano, o que sobrou? 2, 3, 5, certo? União, por que eu estou tomando união, pessoal? Porque todos esses números são
disjuntos entre si. Se eles são disjuntos entre si, eu vou poder fazer o quê? Somá-los, certo? Então, começou com 4, começou com 2, o que sobrou? Opa, já matei 4, 3. Vai sobrar o que agora? Todo mundo que é menor que 43 e 500. Ou seja, vai o que? Começou com 4, começou com 3 e começou com 1. Certo? E começou com 4, começou com 3 e começou com 2. Só isso? Não. Ainda tem começou com 4, começou com 3 e começou com 5, começou com 1, começou com 2. Não, mas pera lá, professor. Aqui ó, eu estou matando todos os números que são o quê? Menores que 43.521. Mas por que eu não vou usar o 4? Ah, não dá, eu já usei, né? Então, de fato, quando eu usei 4, 3 e 1 e sobrou 2 e 5, isso aqui sobrou 2 e 5, sobrou 1 e 5, qualquer outro número aqui vai ser maior que o número que eu quero. Ah, então daí eu vou ter que andar mais uma casa. Então daí para eu andar mais uma casa, eu já usei o 4, o 3, o 5. Ora, quem é o único número que sobrou para ser menor que ele? É o 1 e o 2. Permutação de todos os números que eu posso formar com um único elemento. Qual é o conjunto de permutações que eu posso formar com um único elemento? É ele mesmo, né? Mas enfim, uma vez que eu defini qual é o conjunto que eu quero contar, e eu tenho que ele é igual ao que eu quero contar, então basta eu chamar o que? O corolário do comecinho dessa parte, né, que nos diz que o tamanho de um conjunto é igual ao tamanho do outro. Tranquilo? Já que eles são iguais. E aqui o que eu faço, pessoal? Eu tenho que M é igual a tudo aquilo que a gente calculou. Eu posso usar o corolário 44. O que diz o corolário 44, pessoal? Se eu estou tomando união de conjuntos de elementos que são sempre 2 a 2 disjuntos entre si, o tamanho deles é o quê? É o somatório do tamanho, certo? O tamanho de toda essa união nada mais é que o somatório, olha lá, mais aqui, todo lugar que tinha união a gente substituiu por mais e tomou o tamanho dos subconjuntos, porque não tem interseção entre eles, certo? Todos os conjuntos são disjuntos 2 a 2 entre si. Bem, e agora, pessoal? Agora é só fazer continha, né? Tem aqui a conta. O que eu vou fazer aqui agora? Calcular o produto cartesiano, né? Qual é o tamanho do conjunto cujo produto cartesiano é A, B? É o tamanho do quê? É o produto do tamanho dos conjuntos, certo? Então, mais uma passagem aqui onde tinha produto cartesiano, substitui por uma multiplicação do tamanho dos conjuntos. Tranquilo? Tá feita a operação para todo mundo. Mais uma vez, o que eu vou fazer aqui agora? Opa, eu tenho que calcular o tamanho das permutações, né? Que o resto acabou aqui. Vamos lá? Agora é calcular o tamanho de um conjunto, um elemento só, é 1, 1, 1. Aqui, ó, 1, 1, 1, 1. E daí vamos pegar, aqui tem 4 elementos. É o quê? Vai me dar os 4 fatorial, 4 fatorial, 4 fatorial. Ou seja, aqui primeiro só calculei o tamanho dos subconjuntos, né? Vamos no próximo passo aqui calcular o quê? O tamanho dos conjuntos fatoriais. De fato, aqui eu tinha, não era fatorial, né? Eu tinha o conjunto de todas as permutações sobre os elementos 2, 3, 4, 5 é igual ao tamanho desse conjunto fatorial. Foi essa operação que foi feita aqui, que é justamente o corolário 65 que a gente acabou de ver ali. E daí, pessoal, o que eu faço agora? Olha, eu tenho 1, 2, 3. Eu vou agregar nessas respostas aqui. Ó. Eu tenho que, de fato, isso é 4 fatorial, 4 fatorial, 4 fatorial. Ou seja, eu tenho 3 vezes o 4 fatorial, mais 2 vezes o 2 fatorial, o 3 fatorial, certo? Mais 2 vezes o 2 fatorial, mais 1. Fazendo as continhas lá, 3 vezes 24, mais 2 vezes 6, mais 2 vezes 2, mais 1. Eu tenho que o tamanho desse conjunto, dos elementos que são menores que o número que eu quero, é 89. Conclusão, pessoal, a posição, o lugar ocupado pelo número 43.521 é, portanto, 90, ou seja, se tem 89 que é menor que ele está na posição 90, tá? Então, tem outra forma de fazer, partindo dos maiores e tirando um aí depois do tamanho daqueles conjuntos, saindo de 120. Mas a resposta tem que ser a mesma. Beleza? Só para exercitar essa partezinha aí. Até mais.